Nossa análise de hoje nos leva para a sombra de uma superpotência global, o Império Persa. É uma história de intriga no palácio, de um ódio muito antigo e de uma coragem que surge de onde menos se espera, bem no coração de um dos maiores impérios que o mundo já viu. Para começar, vamos olhar para essa imagem poderosa do livro de Daniel. Um urso. Essa visão, logo de cara, já dá o tom, um tom formidável e até meio misterioso para o império que a gente vai explorar. Mas o que exatamente esse urso representa? Pois é, o urso é o Império Medo-Persa. A imagem dele se levantando, de um lado, é bem simbólica. Representa a facção persa se tornando mais poderosa que a Meda. E as três costelas na boca. Elas são o símbolo do seu poder predatório, da sua fome insaciável por conquista. Esse é o palco da nossa história. Então, vamos mergulhar nisso. Como era a vida bem no centro nervoso desse império gigantesco? A primeira parte da nossa análise foca exatamente aí, nas dinâmicas de poder e nas pessoas que viviam no meio de tudo isso. E aqui estão os nossos personagens principais. Temos o rei Assuero, o poder supremo. Amã, seu primeiro-ministro, que era extremamente ambicioso. Mardoqueu, um oficial judeu com princípios muito firmes. E, claro, Ester, uma rainha órfã cuja verdadeira identidade era um segredo perigosíssimo. Só de olhar as lealdades de cada um, já dá para sentir o conflito que está para acontecer. Agora, vamos direto para o epicentro do conflito. Vamos ver como um confronto pessoal escala e muito rápido para uma crise que ameaça uma nação inteira. Tudo começa com um ato de desafio. Simples assim. Mardoqueu se recusa a se curvar diante de Amã. Para Amã, isso não foi só um insulto, foi um desafio direto à sua autoridade, ao seu orgulho. A grande pergunta é, por que a Mardoqueu faria uma coisa tão arriscada? E aqui está a chave para entender tudo, o contexto. Amã era uma gagita, ou seja, um descendente dos amalequitas que eram inimigos históricos declarados dos israelitas. A recusa de Mardoqueu, então, não era só um desrespeito pessoal, era um ato com raízes num conflito de séculos. A reação de Amã foi completamente desproporcional. Ele não queria só punir Mardoqueu, ele queria exterminar todo o povo judeu. E para conseguir isso, ele ofereceu ao rei 10.000 talentos de prata. Uma fortuna absurda, talvez o equivalente a 2/3 da renda anual de todo o império. A escala do seu ódio era simplesmente imensa. A linguagem do decreto era clara, direta e de arrepiar. Não deixava nenhuma margem para dúvida. Era uma sentença de morte oficial para cada homem, mulher e criança judia em todos os cantos do vasto Império Persa. A ameaça não podia ser mais real. E esse é o ponto crucial, não é? O que fazer quando o império inteiro se vira contra seu povo? A situação parecia completamente sem esperança. Mas às vezes a história tem um jeito de virar nos momentos mais inesperados. Isso nos leva direto para a nossa próxima sessão, onde o foco muda completamente. Entra em cena uma heroína improvável e seu ato de coragem extraordinária, bem no coração do império. Pensem na situação da Ester. Ela era uma órfã, sua identidade judaica era um segredo mortal, e como rainha, ela vivia sob uma regra terrível. Se ela se aproximasse do rei sem ser convidada, era execução na certa. Cada passo que ela desse para tentar salvar o seu povo era um risco para a própria vida. E aqui tem um detalhe fascinante sobre essa história toda. Mesmo com a ameaça e a salvação sendo gigantescas, o nome de Deus nunca é mencionado no livro. Em vez disso, a narrativa sugere que há uma mão invisível guiando os eventos, a providência agindo através do que parecem ser coincidências, decisões humanas e momentos de pura coragem. E essa providência age de formas bem sutis. Numa noite qualquer, o rei tem insônia. Para passar o tempo, ele pede que leiam para ele os registros do reino. E qual passagem eles escolhem? Exatamente aquela que conta como Mardoqueu, anos antes, tinha salvado a vida do rei. Essa série de coincidências muda absolutamente tudo. Aquela noite de insônia foi a faísca que iniciou uma das viradas mais dramáticas e rápidas da história. O opressor e o oprimido estão prestes a trocar de lugar de uma forma espetacular. Olha só que inversão de papéis inacreditável. Amã, que planejou a destruição de todo um povo, de repente é forçado a desfilar pelas ruas honrando publicamente seu maior inimigo, Mardoqueu. E o destino final de Amã? A morte na forca que ele mesmo mandou construir.
E para fechar com chave de ouro essa justiça poética, um detalhe impressionante. A forca que Amã construiu para Mardoqueu tinha 23 metros de altura, um verdadeiro monumento à sua arrogância. E foi ali mesmo que ele acabou sendo enforcado. Mas a queda de Amã não foi o fim da história. Pelo contrário, foi o começo de um novo capítulo. A sobrevivência da nação abriu as portas para um período de reconstrução e renovação, tanto dos muros de uma cidade quanto do espírito de um povo. Agora, com a permissão dos persas para voltar para casa, novos líderes como Esdras e Neemias surgem. Só que se a ameaça de Amã vinha de dentro do palácio, agora os desafios vinham de fora, com governadores locais que eram tanto aliados quanto adversários. Essa jornada de renovação teve etapas bem definidas. Primeiro, o retorno físico do exílio. Depois, a reconstrução dos muros de Jerusalém para garantir a segurança. E, por fim, talvez o mais importante, a restauração espiritual, com Esdras liderando o ensino da lei para o povo. Isso mostra como a vida sob o domínio persa não era preto no branco, era complexa. Enquanto um governador local, Sambalate, fazia de tudo para sabotar a obra, um oficial persa de alto escalão, Tatenai, foi instruído pelo próprio rei a ajudar a financiar o projeto. A política imperial tinha muitas nuances. Enquanto tudo isso acontecia, como estava o resto do mundo? Essa citação de Zacarias pinta um quadro interessante. Um mundo em paz, mas uma paz indiferente. As grandes nações estavam tranquilas e em descanso, sem se preocupar muito com a luta de uma pequena nação tentando se reerguer das cinzas. Então, o que a gente pode tirar disso tudo? Primeiro, que mesmo sob o poder esmagador de um império, a coragem de uma pessoa no lugar certo pode mudar tudo. Segundo, que a história pode ser guiada por forças invisíveis que se manifestam em eventos aparentemente comuns. E, por fim, que sobreviver a uma grande crise pode ser o catalisador para uma profunda renovação. Isso nos deixa com uma última reflexão. Será que o curso da história é realmente traçado pelos grandes planos dos impérios ou pela coragem silenciosa de pessoas comuns em momentos decisivos? É algo para se pensar.